Muito bom dia, queridos irmãos, muito bom dia. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro. Está realmente passando muito rápido o tempo, não, irmãos? E eu estou muito feliz de podermos estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra, meditando na palavra com cada um de vocês. Eu estou muito feliz que você esteja acompanhando e que você fique firme aí na meditação da palavra do Senhor. Vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas nesse dia. Muito bem. Quero, nesta manhã, ler um texto que está em 1 Coríntios, que nós estamos meditando aqui em 1 Coríntios. No capítulo 14, nós vamos ver do verso 1 ao verso 5. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Uau! O apóstolo Paulo aqui nos dá um direcionamento que precisa ser entendido, né? É uma revelação aqui. E muitos, por falta do entendimento, acabam cometendo muitos erros de fala, de ministração, de interpretação. Mas o apóstolo Paulo ele começa aqui já demonstrando que o amor é o principal, né? O amor de Deus, o amor na essência que representa Deus. Esse amor que diz que Deus é amor. Você pode ver isso em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então ele termina dizendo: quem não ama a Deus não conhece, porque Deus é amor. Então por isso que aqui o apóstolo Paulo ele faz essa referência, que o amor deve estar conosco em todo o tempo, né? Esse amor de Deus. Um versículo antes, se você colocar atenção, um versículo antes, o último versículo do capítulo 13, que fala sobre o amor, né? A supremacia do amor, que fala essa importância do amor. Ele fala assim, no versículo 13, acompanha aí: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destas três, a maior destas é o amor. Então, quando ele coloca a maior, e nós vamos ver aqui um outro exemplo do que é maior, ele está falando no que diz respeito a Deus. Deus está acima de todas as coisas, de qualquer coisa. Esse amor que é incompreensível, né? Esse amor de Deus, que ele é incompreensível, ele que deve estar acima de tudo nas nossas vidas e diante das nossas atitudes, agirmos debaixo deste amor,
não um amor terrenal, não um amor que é falho, um amor que é enganoso, um amor terrenal, né? Mas o amor que é de Deus, o amor que não falha, o amor que tudo suporta, o amor que tudo espera, né? Esse é o amor de Deus, descrito também no capítulo 13, que depois você pode dar uma olhada. Mas ele fala que nós devemos, então, no versículo 1, que o amor deve estar diretamente conosco. E também nós temos que nos esforçar em termos os dons espirituais. O que significa isso? Ele fala, procurai com zelo os dons espirituais. Significa que constantemente é um equilíbrio e é uma junção, né, da manifestação da nossa vida, intimidade com Deus, que buscará esta manifestação, o poder do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo através das nossas vidas. Então, e isso vem por meio dos dons do Espírito Santo, que não vamos aqui falar agora. Mas ele fala, procurai com zelo, ou seja, que a tua intimidade com Deus, ela possa existir para que estes dons possam se manifestar na sua vida, né? E ele fala, mas principalmente o de profetizar, o dom de profetizar, que é o que? A manifestação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo através da sua vida, a voz de Deus saindo, manifestando neste corpo terrestre. Isso é chamado do dom de profeta, né? O dom de profetizar, perdão. Então ele diz que isso é mais importante, por quê? Porque ele dá uma explicação nos próximos versículos. Ele diz assim no versículo 2, acompanhe aí comigo. Versículo 2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, presta atenção, senão a Deus. O que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, ou seja, as revelações, aquilo que vem diretamente do Pai, esses mistérios, as revelações. Mas veja o versículo 3, ele diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, não é que ele diz que é maior num grau, quem profetiza é melhor do que aquele que fala em línguas. Não, existe um engano aí, né? Existe muitas vezes alguns ensinos que estão equivocados. Não é um grau, não é colocado numa hierarquia, e sim está colocando de uma forma em que quem mais vai ser atingido e quem mais vai ser beneficiado, quem mais vai ser edificado, quem mais vai ser exortado e consolado. Ou seja, quando existe a manifestação da voz de Deus, você como sendo um profeta, então quem é atingido, um número maior de pessoas são atingidos e pode existir, né, um número maior de pessoas para serem atingidos. E ele faz essa comparação porque aquele que fala em língua, que não é errado, evidentemente, né? Evidentemente não. Ele está falando que ele está dando uma explicação, acaba se edificando a si mesmo, né? Por quê? Ele fala o que fala em língua estranha no versículo 4, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. E olha, ele diz, tanto é tão importante que você entenda isso, porque no versículo 5 ele fala, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Lógico que ele quer. Ele não está falando que não deve, ou que não deve procurar, não. Ele está falando, eu quero, porque é evidente, porque quando eu falo em línguas estranhas, o meu espírito está comunicando com o trono de Deus. E é importantíssimo, queridos irmãos, né? Onde entra as línguas estranhas, né, que nós devemos falar? No nosso dia a dia, na nossa busca diária com Deus. Porque naquele momento que eu estou sozinho, né, buscando a Deus, é o meu espírito que vai ser edificado. Então ali eu não vou profetizar, eu não vou ser a voz de Deus para ninguém, porque eu estou sozinho. Só estou eu e o Espírito Santo, é evidente. Então, ou seja, eu falo em línguas porque isso fortalece o meu espírito. Meu espírito se comunica com o trono de Deus,
né? Mas ele está dando uma explicação aqui, porque muitas vezes numa reunião que deveria existir lá, né, o povo devia estar só falando em língua, falando em língua, falando em língua, e não havia proveito nenhum. Então ele estava dando um direcionamento, né, que muitas vezes as pessoas elas acabam se equivocando com isso. E é por isso que ele fala, né, ainda nesse versículo 5, depois que ele fala que quer que todos falem em língua, mas ele fala, quero que muito mais que profetizeis. Por quê? Porque o que profetiza é maior, não que ele é maior, que ele é mais importante do que aquele que fala em língua estranha, não é isso. É que o alcance vai ser muito mais provável se todo mundo num culto ficar aí e só língua estranha, língua estranha, língua estranha, não há proveito, né? E o que ele está instruindo aqui é que deve vir a voz de Deus. Deus tem que vir e se manifestar na vida de uma pessoa, de um profeta. Por isso que ele chama isso do profeta. E nós estamos acostumados a ver que o profeta é só aquele que fala, né, dentro da igreja, com todo respeito eu digo, eis que te digo, eis que te digo, eis que... Não, o profeta é a voz de Deus, que vem trazer a voz de Deus, manifesta direto um dom do Espírito Santo, sendo a voz de Deus. Então, queridos irmãos, eu quero deixar aí para que você continue meditando, né? E não se esquecendo que Deus nos chamou desde a eternidade para sermos a sua voz, para manifestarmos a sua voz como profeta, né? Depois você veja lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, né? Que fala que o Senhor dizendo a Jeremias, desde o ventre da tua mãe te conheci e te chamei e te coloquei como profeta às nações. Então é dessa forma que nós temos que entender. Que Deus te abençoe nessa manhã. Falei um pouquinho a mais hoje, mas ontem nós não tivemos, né, a ministração, então acabei falando um pouquinho a mais hoje. Mas continue meditando e ore ao Senhor, tenha um tempo de oração e eu tenho certeza que esse dia será tremendo na sua vida. E amanhã, quarta-feira, estaremos aqui juntos mais uma vez. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.